Que a graça de Cristo esteja com todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, iniciar o estudo do resumão da lição 5, cujo tema é Vivendo Totalmente pela Graça. Primeiro tópico, a regeneradora graça de Deus. Vamos à primeira pergunta? Como Paulo apresenta a graça de Deus no plano da salvação e a atitude com a qual devemos aceitá-la? Então, Paulo apresenta a graça de Cristo como a única porta, o único caminho pelo qual o homem pode obter a salvação. E como nós devemos aceitá-la? Qual a atitude que nós devemos ter para aceitá-la? Temos que ter o coração sujeito a Cristo. Como? Através da obediência a seus mandamentos. Assim mostramos ao mundo que aceitamos a graça de Cristo. Vamos ao segundo tópico, compreendendo a graça. A pergunta A diz, o que é comparada toda tentativa de obter a salvação pelas próprias forças ou mediante qualquer suposta realização pessoal? Então é comparada à oferta de Caim. Caim, ele ofertou a Deus aquilo que ele achou conveniente. Ele não fez a vontade de Deus. Vamos ver o que diz parte do pensamento inspirado? O esforço que o homem faz pelas próprias forças a fim de obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Então, pelo nosso próprio esforço, não podemos obter a salvação, somente pela graça de Cristo. Pergunta B, o que a graça de Deus realmente faz por nós? A graça de Deus nos dá a vida eterna. Ela nos salva, nos transforma. É isso que a graça de Deus faz em nossas vidas. Pergunta C, explique a profundidade de nossa tremenda e contínua necessidade da graça de Deus. A própria pergunta já afirma que nós temos a necessidade, uma necessidade tremenda, profunda, de ter uma contínua comunhão com Cristo, de que a graça de Deus esteja continuamente em nossas vidas, em nosso coração. Então vamos ver, através da graça de Cristo, com uma conexão constante, diária, todo instante, nós somos transformados pelo Espírito Santo e assim somos salvos. Então esta é a profundidade. Nós sermos salvos, nós precisamos, nós necessitamos constantemente da graça de Cristo para que nós possamos obter a vida eterna. Vamos ao terceiro tópico, confiando no provedor da graça. Pergunta A. Como podemos manter os benefícios da graça de Deus em nossas vidas? Como podemos obter? Pela fé, unicamente mesmo, pela fé em Jesus Cristo e pela sua graça. Pela fé e pela graça. Como? Entregando o coração a Jesus. Se nós estivermos em constante conexão, se nós nos sujeitarmos à graça de Cristo, nós vamos dar frutos. Nós vamos entregar o coração a Jesus e aí nós seremos salvos. Vamos agora à pergunta B, continuando o assunto da graça. Como devemos evitar que a graça de Deus seja frustrada? Então, nós devemos evitar mantendo o olhar fixo em Cristo, mantendo o foco, mantendo a fé em Cristo Jesus, a confiança em Cristo. Como? Através da nossa obediência. A nossa obediência à sua santa lei, aos seus preceitos, é um reflexo da nossa fé. Então, as obras são frutos de um coração cheio de fé. Quarto tópico, permanecer puro ou corromper-se? Aqui é uma pergunta onde dá duas escolhas, o livre-arbítrio. Devemos permanecer puros
ou corromper a nossa vida, o nosso coração? Vamos ver, vamos refletir. Perguntar: como podemos resumir a incrível experiência de viver pela graça de Deus? Aquele que vive na graça de Deus tem uma experiência para contar. Como podemos, um resumo, nós colocando completamente embaixo da graça de Deus, nós podemos vencer qualquer prova. Essa é uma experiência. Vencermos qualquer dificuldade e, consequentemente, seremos felizes, teremos paz. E o mundo verá essa diferença em nós, essa paz, essa felicidade. O início do pensamento inspirado diz: pela graça de Cristo podemos realizar tudo o que Deus nos exige. Muito profundo esse pensamento. Pergunta B: por que Paulo ficou muito alarmado com os crentes que viviam na Galácia e o que devemos aprender com isso? Paulo percebeu que aqueles crentes da Galácia, eles estavam dando ouvidos a falsos ensinamentos, falsas doutrinas, vindas de falsos guias. E aí Paulo, ele ficou muito alarmado, ele ficou preocupado. E a segunda parte da pergunta diz o que nós podemos aprender com isso hoje. Nós devemos estar atentos, ligados em Cristo, em conexão constante com Cristo, para que nós não caiamos nessas fábulas, as fábulas modernas, nos falsos guias, os falsos mestres, que lá no passado os Gálatas caíram, deram ouvidos. Parte aqui do pensamento inspirado diz que hoje, tanto quanto na época, existem falsos guias espirituais cujas doutrinas muitos ouvem com atenção nos dias de hoje. É o esforço estudado de Satanás desviar a mente da esperança da salvação pela fé em Cristo e da obediência à santa lei de Deus. Então, que hoje nós não possamos cair nas mesmas ciladas que os Gálatas caíram. Essa é a nossa experiência para hoje. Quinto tópico: mantendo Cristo como nosso foco. Perguntar: que perguntas Paulo fez para abrir os olhos dos Gálatas, a fim de verem o tipo exato de feitiço em que haviam caído? Agora precisamos ler o texto de Gálatas, capítulo 3, os versos de 2 a 5. Vamos ver as perguntas? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Mais uma pergunta: será em vão que tenhais padecido tanto? Outra pergunta: se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então foram várias essas perguntas que Paulo fez. Com que objetivo? Com o objetivo de que eles não se desviassem da fé, da comunhão com Cristo, do caminho verdadeiro. E Paulo ficou preocupado. Uma parte do pensamento inspirado diz que Satanás é o feiticeiro e tem agido para expulsar a Cristo da alma, para que ele mesmo seja entronizado. Quando a alma está sem Cristo, Satanás vem e se apossa da alma. Vamos então à pergunta B. Em contraste, qual era o foco do ensino de Paulo? Então, Paulo sempre fixava nos seus ensinamentos, no seu evangelho, Cristo crucificado, a graça de Cristo, a fé em Cristo. Sempre. Paulo não exaltava a si mesmo, mas ele sempre exaltava a Cristo. Este era o foco da pregação de Paulo. Que o Espírito Santo possa continuar com todos, para que possamos entender a importância de sujeitar-nos à graça de Cristo, para que a nossa vida seja cada dia mais transformada e assim possamos ser uma luz
para o mundo. Bons estudos da lição a todos. Amém.